Olá, meus caros amigos, sejam todos bem-vindos para o nosso Papo de Guru de hoje. O nosso guru já está aí na tela de prontidão, nos esperando. Todas as tardes estamos aqui com o nosso Papo de Guru. E o guru de hoje é esta ilustre figura que está aparecendo aí nesta tela. Não é coincidência, mas por incrível que pareça também, é um guru mais amado pelos brasileiros, mas por outro lado também é uma das pessoas mais odiadas e detestadas do planeta. Então sempre temos essa dualidade, de um lado amado e de outro lado odiado. As pessoas queridas, elas são dessa forma. Elas são odiadas por um e amadas por outros. O Papo de Guru comenta somente as qualidades, as coisas positivas dos nossos gurus, porque nós não podemos pecar e nem perder tempo enfatizando e apontando os defeitos, porque se for por esse caminho nós não chegaremos a lugar algum. Então eu gostaria de começar com essa indagação, porque essa figura que está na tela é um guru? Sim, é um guru porque é uma pessoa amada pela maioria dos brasileiros, isto, amado pelas suas qualidades. Mas se a gente for enfocar e sedimentar os defeitos, também é a pessoa mais odiada, amadas por um e odiadas por outros. Então aqui no Papo de Guru não tem lugar para defeitos, mas sim lugar pelas qualidades. Pergunto a vocês se tem algum de vocês que conhece pessoalmente um presidente da República ou um ex-presidente. Provavelmente, se vocês forem igual a esse humilde filósofo, pé de chinelo, vocês vão dizer que não vão conhecer ninguém, porque isso é muito difícil. Para você estar à altura de um cargo desse, realmente você tem que ter qualidades, e qualidades muito acima da maioria daqueles que estão ao nosso lado. Mas o que se faz um guru se destacar da maioria? É exatamente essas qualidades que nós não temos. Já disse aqui antes que a gente julga as pessoas pelas suas qualidades ou pelas suas boas intenções, porque más intenções todo mundo tem. Se eu for procurar defeitos, se começar de mim, não vai sobrar quase nada, porque os meus defeitos também são escondidos. As minhas qualidades, como eu não sou uma pessoa pública, às vezes elas não aparecem, né? Também os defeitos também não aparecem. Eu fico ali como que debaixo do tapete, sem aparecer. Mas uma pessoa pública, a partir do momento que o seu nome se torna público, você está sujeito a qualquer tipo de indagação ou qualquer tipo de falácias, né? Ou seja verdade ou mentira, eu estou chamando aqui de falácias porque a maioria das pessoas falam porque ouviu dizer ou fala daquilo que pensa, né? Não é baseado em provas. Por exemplo, a maioria das pessoas que falam dos nossos gurus, que são pessoas íntegras, que são pessoas de muitas qualidades, elas não a conhecem. Também esses gurus também estão além do nosso alcance, nós não os alcançamos e, no entanto, nós encontramos uma multidão por aí enfurecida, uma multidão que é agressiva em todos os sentidos, que querem apedrejar, amaldiçoar, caluniar todas as pessoas, inclusive os seus gurus. Claro que quando se trata de um guru, uma figura política, isto ainda se torna mais polêmico, porque a política, principalmente aqui em nosso país, ela tem se tornado igual times de futebol ou
dois lados, por exemplo, com dois times de futebol rivais, no qual nós temos duas torcidas. De um lado, a torcida de um time B, de outro lado, a torcida de um time A, e essas torcidas elas se enfrentam. E às vezes os nossos gurus, por mais qualidades que eles têm, por mais inteligências emocionais que eles têm, eles não são capazes de controlar essa multidão e dizer: olha, nós somos todos iguais, nós estamos tentando trabalhar para um bem comum. Por exemplo, não pode existir dois lados, mas existe duas pessoas diferentes com o mesmo propósito. Mas às vezes os gurus aumentam muito essa confusão, tentando se distanciar um do outro, principalmente enfatizando os defeitos, né? E eu, como um humilde filósofo andarilho, eu vejo isso como um dos piores erros, pois poderia enfatizar as qualidades, falar assim: olha, você é capaz disso, e eu admiro essa sua qualidade, eu não consigo fazer isso que você consegue, mas eu sou bom nisso aqui, eu consigo também fazer isso muito bom. Então os nossos discursos de gurus deveriam ser um discurso de quem é o melhor, de quem é capaz de servi-lo mais, mas, no entanto, os discursos têm se enveredado por um caminho de quem é o pior, e esses discursos nós vimos que são repetidos pelas massas, pelas pessoas comuns, como os filósofos andarilho e tantos outros, que repetem essas coisas, né? Alguns apelidos, algumas coisas, e isso nos faz perder a razão. Então, por exemplo, às vezes eu não gosto do guru A, mas também não gosto do B, mas como eu detesto mais o guru A, então eu passo a fazer parte do guru B, e aí eu passo a criticar o guru A. Então isso, no meu ponto de vista, não nos leva a caminho nenhum. Além disso, nos estressa, toma o nosso tempo e nos leva para o caminho da ignorância. Então, esta pessoa que você está vendo aí na tela, este cidadão, este humilde, este honrado homem, que no momento que o filósofo andarilho fala, ele é um ex-presidente da República. Né? Então, tem todas as qualidades, tem que ter todos os nossos respeitos, né? Às vezes nós não o conhecemos e às vezes nós o julgamos pelo que as pessoas falam. Eu também sou a favor da mídia, da liberdade de expressão, mas às vezes a mídia também constrói uma narrativa em torno de um nome público, né? Seja ele qual for, de interesse próprio, e essa narrativa ela pode ser tanto positiva quanto negativa, e isso também é um fator de confusão. Então eu convido a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, a mídias e todo mundo, vamos fazer as nossas análises e os nossos julgamentos baseado mais na razão, tirar a maioria das emoções, tirar a maioria das influências, principalmente daquilo que a gente ouviu dizer ou daquilo que a gente pensa sem provas. Então, o nosso pensamento livre, ele é muito importante, mas às vezes o pobre filósofo andarilho, ele engana com o pensamento dele. Às vezes o filósofo andarilho tem uma de suas elucubrações e às vezes acha que aquilo é verdade, mas no momento que o filósofo andarilho para pensar e refletir e se julgar, ele vê que provavelmente ele está equivocado e que aquilo é uma coisa que veio da cabeça dele e que, portanto, ele não pode sair espalhando por aí como se fosse verdade, porque, na verdade, ninguém tem a verdade absoluta, todas as verdades elas são relativas, mesmo aquelas verdades de cunho científica, né? Às vezes, se uma verdade científica é verdade hoje,
porque elas foram avaliadas e testadas e provadas com os métodos de hoje, mas daqui a 1 ano ou 2 anos, ou talvez até amanhã, surja um método novo e aí coloque essa teoria científica por terra. Então as verdades elas são dessa forma, e isso também vale para as verdades, para as narrativas que a gente constrói das pessoas. Então eu convido a todos vocês aqui, meus caros amigos, independentemente de religião, de partido político, de crenças, essas coisas que tem por aí, vamos basear na razão dos nossos julgamentos, tentar nos desvirtuar destas emoções contaminadas que nos fazem agir, principalmente falando por instintos, instintivamente, sem saber basicamente de nada e principalmente repetindo aquilo que a gente ouviu dizer. Então eu convido a todos vocês para fazer esta reflexão, este exame de consciência, principalmente quando se trata de gurus. Não importa o que esse guru tenha feito, né? Que não foi legal, que você detesta. E as qualidades, aonde que fica? Então vamos julgar os nossos gurus, os homens públicos, pelas suas qualidades, pelos seus atos heróicos que foram feitos e que são sabidos, e pelas suas intenções. E se tiver algum outro ato que for reprovado, né, se for questionado, e que tem que ser questionado de forma ordeira, de forma também racional, de forma que nós não matamos os nossos gurus, porque os nossos gurus são importantes. Aquele abraço, vamos finalizar, estamos finalizando. Siga este canal, curte, compartilha, visite o nosso blog www.livrodepaginaúnica, tudo junto.com. Aquele abraço.